Ah, beleza. Se o quadro e o garfo têm suportes para as pinças de freio, tecnicamente daria para montar qualquer freio a disco numa bike. Será? Hoje o freio a disco é um componente que todo mundo procura na hora de comprar uma bike. E até quem procura por preço acaba pagando um pouco mais para ter esse sistema de freio. São tantos modelos e formas de instalar que você precisa saber se eles são mesmo compatíveis com todos os quadros e garfos. O freio a disco básico é o mecânico. Os kits vêm completos com os discos, os calipers, também chamados de pinça de freio, e os adaptadores que conectam a pinça ao quadro. O suporte que segura a pinça no quadro assim de lado na horizontal é o International Standard. Já quando a pinça é instalada direto no quadro ou no garfo é o Post Mount, não usa o suporte. A grande quantidade de suportes adaptadores serve para adequar a posição da pinça ao diâmetro do disco que você vai usar. E esses discos ou rotores são encontrados nos tamanhos 140, 160, 180 e 203 milímetros de diâmetro. Então, se você tem na sua bike um disco de freio de 160 milímetros com esse suporte IS e quer colocar nela um disco maior de 180 ou 203 milímetros, você vai ter que usar um outro suporte maior que afaste a pinça do quadro para conseguir comportar um disco de maior diâmetro. Olha só, tem uma mosca branca aqui. Esse freio é antigo e ele é para quadro International Standard e ele também tem o suporte International Standard. Então, para montar, ó, ele não usa suporte nenhum, mas você não vê mais isso, né, hoje em dia. Todo o freio a disco é post mount, ó, tem uma fixação bem diferente, aqui é plano, né? Aí precisa do suporte para pôr aqui, esse aqui não. Só que também tem um detalhe, se eu quiser colocar nesse quadro um disco de maior diâmetro, que vai afastar a pinça para cá, eu preciso conseguir um suporte que é International Standard para International Standard alto, que é mais difícil de achar do que o freio. Os freios a disco podem ser mecânicos ou hidráulicos. O freio a disco mecânico é aquele acionado por cabo. Então, se você tem uma bike meio antiga, daquela época da transição, né, entre o V-brake e o freio a disco, pode ser que ela tenha o V-brake instalado nos pinos no quadro, mas tenha também o suporte para pinça de freio. Aí você pode colocar fácil o freio a disco, tira o V-brake, coloca um freio a disco mecânico e você consegue manter as manetes de freio. Muitas vezes é aquele conjunto combinado com a mudança de marcha, né, o Rapid Fire, tudo numa peça única. Assim você pode usar o freio a disco sem ter que trocar também as alavancas de mudança. O freio hidráulico usa óleo nas mangueiras, que pode ser o mineral ou o DOT, que é o mesmo usado nos carros e nas motos. Mas independente do freio ser mecânico ou hidráulico, a instalação e os adaptadores são sempre os mesmos. Algumas road bikes e gravels usam outro suporte adaptador na hora de instalar a pinça. É o flat mount, ele é reto embaixo, é completamente plano. Esses aqui são para dois tamanhos de disco diferentes. Mas basicamente esse aqui surgiu para poder usar aquele disco de pequeno diâmetro com 140 milímetros. Olha só como eles são diferentes. Esse flat mount é todo achatado, né, bem baixinho. E o IS, ó, tem essas torres, né, que a gente vê até nos quadros e nas suspensões para fazer a montagem direta. Então, algumas adaptações, algumas montagens podem não dar certo, mas procurando o suporte adequado para o que você quer fazer, com certeza vai dar para montar o freio a disco. Algumas road bikes de entrada têm peças mais genéricas que podem ser usadas também no mountain bike. Por exemplo, disco de freio de 160 milímetros, a própria pinça
né, com formato e uma cor diferente, mais usado no mountain bike, mas você pode substituir pelo conjunto completo criado para bicicleta de estrada, num grupo mais, né, elevado, com o disco de 140 mm, mas você vai ter que tirar tudo que está lá e usar esse tipo de suporte na pinça. Olha só a diferença de tamanho de fixação da pinça. Esse suporte central aqui é o flat mount, uma pinça própria para bicicleta de estrada para usar disco de 140 mm. Essa outra aqui é uma adaptação, né, para prender, para poder usar esse tipo de freio num quadro que tem uma abertura comum, né, como as bikes de estrada de entrada. Os quadros e garfos top para road bike e gravel só tem 2 furos, né? Furo no quadro, furo no garfo, não tem essas torres para suporte de freio. Então tem que colocar uma peça dessa, né? Que aqui vai no quadro e em cima vai a pinça de freio. Lembra que eu falei no outro vídeo que muitas vezes os fabricantes lançam um produto e pouco tempo depois criam algum tipo de adaptador para você poder usar esse novo produto junto com os anteriores? Pois é, isso aconteceu também na fixação dos discos de freio no cubo, que pode ser pelo sistema de 6 parafusos ou o center lock, que usa peças estriadas com aperto pelo centro como se fosse um cassete. Para poder usar um disco de 6 furos em um cubo center lock, criaram esses adaptadores, né? É fácil, é só colocar o disco encaixado aqui, coloca uma outra arruela que vem e usa a tampa central aqui para apertar. Mas repare bem qual é o tipo que você vai usar, porque existem 2 sistemas. Uma tampa menor com as estrias internas, que é a mesma chave, né? O mesmo soquete para tirar e colocar o cassete. E a outra é uma peça maior, com uma porca grande, que você pega com uma chave pelo lado externo. Então são chaves diferentes, mas para a mesma finalidade. Mais uma coisa, esse tipo de adaptador não pode ser usado quando o disco de 6 furos tem aquele spider em alumínio no meio, né, que é uma peça meio inclinada, parece uma hélice, são super bonitos, mas eles não podem ser usados porque o alumínio é muito mais espesso do que o disco, né, que é uma chapa de inox de 2 mm. Então o disco com isso daqui ia ficar fora da posição normal de uso. Portanto, só dá para usar nisso aqui aqueles discos normais que são planos. Então vocês viram que com essas dicas que eu dei, quase tudo é possível aí no mundo dos freios a disco. É só você encontrar o adaptador, a peça certa. Mas na dúvida, consulte seu mecânico de confiança, porque ele vai poder te orientar e até localizar para você a peça que está faltando no seu freio. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Por dentro. Chave por dentro, chave por fora. Centro por dentro, centro... Por dentro. O centro por fora é mais difícil. Por dentro do centro. Isso fica lá no meio da beirada. Muito bom, que merda. Tá. Para poder usar um disco de 6 furos em um cubo, nenhum, que é bem rápido. E são tantos modelos e formas de instalar que você precisa saber se eles são compatíveis com todos os quadros e garfos. Nossa, deu uma... Ou o DOT, que é o mesmo usado nos carros e nas motos. Mas independente do tipo de freio, né, se ele é o... Algumas road bikes e gravel usam outro sistema de fixação. Fixação, né? Flixers. Algumas road bikes tudo de bicicleta de estrada, né? O grupo completo com freio flat mount, você vai precisar desse tipo de suporte para colocar esse tipo aqui, ó, sem nada. Então, com essas dicas que eu dei, vocês viram que é quase tudo, que tudo é quase é. Então, com essas dicas que eu dei, vocês viram que quase tudo serve em tudo, né? Então, se você tiver, então ficou então.